Carlos Menezes abordou a temática da seleção dos professores num contexto de mudança em que a escola integra um mundo em constantes mutações e numa perspectiva de aldeia global. A formação e as condições de acesso e uma carreira docente estão hoje condicionadas quer pelas novas exigências da sociedade, quer por um vasto conjunto de normativos nacionais e europeus, nomeadamente o designado processo de Bolonha. Numa sociedade que aspira ao desenvolvimento humano, caberá aos professores e aos candidatos a professores, numa perspectiva de mais missão do que profissão, assumir uma matriz cada vez mais exigente, evitando a desvalorização social que se tem vindo a acentuar. No plano da formação, os candidatos a professores iniciarão um novo plano formativo, constituído por 3 anos para a licenciatura, mais 2 anos para o mestrado e mais 3 anos para o doutoramento. No acesso à carreira, os candidatos a professores terão no futuro de se submeter a uma prova de acesso e a um ano probatório. A evolução ao longo da carreira depende sobretudo da avaliação de desempenho e da formação acrescida, podendo ascender ao fim de 18 anos de serviço à categoria de professor titular. Isto decorre já legislado em Portugal no âmbito dos estatutos da carreira docente, sobre a formação inicial e da avaliação do desempenho docente. José, a vocação e a defesa da profissão docente com o Armindo Cancelina. Este abordou a temática da vocação e a defesa da profissão docente. Começou por referir a necessidade de definir um quadro estatutário docente comum ao nível da União Europeia e terminou com uma reflexão sobre o estatuto profissional e social dos professores. No atual contexto da escola pública em Portugal, a autonomia dos professores tornou-se uma falácia e um objetivo difícil de alcançar. Reconheceu igualmente que na grande maioria dos países não existe nenhum instrumento ou instituição que autonomamente garanta, certifique e assuma a responsabilidade da qualidade dos educadores e dos professores. Tem sido o Estado a assumir a maioria dessas funções numa lógica administrativa, mas que, como concluímos hoje, em nada contribuíram para o reforço do prestígio da profissão docente. Por essa razão, há que levantar uma questão estruturante. É necessário e possível a construção de uma verdadeira deontologia profissional, não obstante as práticas fortemente reguladoras desenvolvidas pelos poderes governamentais? Um código deontológico é a condição indispensável à afirmação de uma cultura e de uma identidade profissional e de um estatuto profissional de maior relevância e reconhecimento social? Concluiu que, mesmo sem a vigência de um código deontológico aceito como tal pelos professores, estes foram contribuindo para a elaboração de princípios deontológicos sentidos como tal. Um aspecto importante é o facto de, através destes princípios, se aspirar a uma autorregulação do exercício da profissão. A deontologia docente é vista, assim, como algo construído a partir do interior da profissão, resultante de uma reflexão própria sobre a prática e não como algo imposto de fora, por exemplo, pelo Estado. A regulação a adotar deve ir para além das questões do estrito foro laboral ou do mero estabelecimento normativo de um quadro de defesa dos direitos funcionais. Uma verdadeira carreira docente deve começar pelas condições de acesso à mesma, impondo-se uma revisão urgente ao atual sistema, introduzindo um processo seletivo, rigoroso e coerente, que garanta que sejam escolhidos os mais idóneos para a função docente, tanto pela solidez de conhecimentos como pelas qualidades pedagógicas. Deve assumir-se um instrumento que tenha por objeto a prestação de um serviço educativo de qualidade, no interesse público, popularizado por alunos, escolas, famílias e sociedade em geral. Para isso seria desejável que as associações profissionais de professores chegassem a acordo para a criação de uma comissão deontológica com a missão de elaborar um código de deontologia pedagógica e promover o seu respeito. Mais ainda, quando os contextos educacionais dos países do sul da Europa parece ser cada vez menor a confiança nos profissionais da educação e existir uma ilusão evidente do seu estatuto profissional e social, sem que quem quer que seja se assuma como garante da sua qualidade e confiabilidade. Apesar de reconhecer que os sucessivos governos parecem ter interessados nesta desvalorização e pouco têm feito para inverter esta percepção, António Armindo Cancelina defendeu a construção de um estatuto docente europeu, considerando que se deve aliar à exigência do reconhecimento da excelência educativa o estatuto profissional e social compatível. Foi o mais rápido que pode ser. Muito obrigado. No segundo dia de trabalhos, onde tentei introduzir as ideias que me pareceram fundamentais
o professor Carlos Morgado, a Fátima Marinho, o professor Carlos Pimentel, onde tem as reflexões hoje produzidas aqui. Basicamente, e vou ler com a máxima expressividade que consiga, dizendo também que depois, pela sua densidade, naturalmente estarão nas páginas web da ANPMP e, portanto, poderão aí depois, com mais pormenor, pensar um pouco nestas reflexões. As rápidas e intensas transformações que tem assolado o mundo contemporâneo reforçam a convicção dos benefícios da educação, não só como elemento fulcral do processo de desenvolvimento sustentado e equilibrado de cada nação, mas também como fator imprescindível para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O professor, que é simultaneamente cidadão e educador, vê-se confrontado com este duplo dilema: o de ajudar a construir uma sociedade mais justa e o de erguer uma escola gratificante para quantos nela trabalham e nela se revêem. O papel dos professores, enquanto agentes efetivos de mudança, requer um novo profissionalismo. Ou seja, uma outra forma de ver e praticar a educação. Emerge, por isso, a importância do conceito de desenvolvimento profissional contínuo, onde a atualização científica e pedagógica contribui para consolidar compromissos e renovar mentalidades. Os professores são intelectuais livres. Assim, não podem ser meros executores de medidas de política educativa, das quais, por vezes, discordam, e para as quais só episodicamente são chamados a opinar. A aposta dos sistemas educativos numa educação ao serviço do progresso económico e da igualdade social, através de uma escola de massas e do fenómeno globalizador, lançaram novos desafios, aos quais a escola e os professores nem sempre têm conseguido responder da melhor forma. O Estado, a sociedade e as famílias passam cada vez mais responsabilidades para a escola e para os professores, porque não são capazes de assumir, ou por comodismo, ou porque não querem. Face a tantas funções e responsabilidades atribuídas aos professores, a essência do ato educativo, que é ensinar, tem sido desvalorizada, colocando-se em causa a qualidade das aprendizagens. A docência vive hoje, por isso, mergulhada entre dois mitos, dizia o professor José Castro. O mito de uma idade de ouro passada, em que tinha prestígio o professor e um significativo reconhecimento social. Há que promovê-la. A atual geração de alunos tem características muito próprias, fruto da utilização das tecnologias. São crianças mais independentes, autónomas e maturas, com uma maior abertura emocional, intelectual e socializadora. Gostam de investigar e inovar. São as investigações que dizem isto e que o Paulo tentou transmitir. Por isso, a escola e as pessoas podem aproveitar as tecnologias para iniciar diferentes processos de interação entre a escola e a família. Deste modo, a comunicação é mais atual, mais positiva e eficaz, percebendo-se melhor as políticas da escola e a ação dos professores, ou seja, o mundo da escola. Enquanto educadores, é importante alertar para os perigos associados à utilização da internet por crianças e jovens, podendo ser agrupadas em três categorias: os conteúdos impróprios, os contactos potenciais e o comércio. O desenvolvimento das novas tecnologias não diminui em nada o papel dos professores. Antes, pelo contrário, mas modifica-o profundamente e constitui para eles uma oportunidade que devem aproveitar. Os professores têm, uma vez mais, um novo e importante papel a desempenhar, nomeadamente ao nível da criação de ambientes de aprendizagem, onde as tecnologias de informação e comunicação constituem uma parte integrante do desenvolvimento de aprendizagens significativas. O prestígio da função docente implica mudanças culturais. As TIC são uma área importante para a construção de novas aprendizagens. Importa dar-lhes a devida utilização e dimensão enquanto ferramentas auxiliares